Olá, que bom que você está aqui novamente para embalar seu sono com mais uma história. Agora, deixe de lado suas preocupações, se acomode confortavelmente, respire bem fundo e relaxe. Na história de hoje, você vai descobrir como um brasileiro franzino, nascido numa família pobre, de pais analfabetos, no interior de Minas Gerais, chegou a ser considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Um ser humano que fez o bem de tantas formas que foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Eu sou o seu narrador, Gustavo Zoen, e essa história se chama O Homem que se Comunicava com o Além, escrita por Lúcia Tuchinski. O homem de que estou falando tinha uma habilidade única, difícil de ser compreendida pelas pessoas comuns. Ele via e ouvia espíritos. Seu nome, Francisco Cândido Xavier, o incomparável Chico Xavier. Nos seus 92 anos de vida, Francisco Cândido Xavier usou seus dons para praticar o bem. Psicografou milhares de mensagens para parentes que perderam seus entes queridos. Ajudou a curar doentes do corpo e da alma. E cumpriu uma missão grandiosa. Psicografou centenas de livros. Por nenhum deles, o médium ganhou um tostão sequer. As vendas dos milhões de exemplares foram todas revertidas para instituições de auxílio fraterno e pessoas necessitadas. De pacata, sua vida não teve nada. A mediunidade sempre trouxe muitos desafios para Chico Xavier. Os céticos não lhe poupavam críticas. Várias vezes ele foi acusado de ser um charlatão e explorar a fé alheia. Não era fácil ser Chico Xavier. Mas como esse garoto diferente se tornou um mito? É o que você vai descobrir agora. Desde os 4 anos de idade, Chico causava espanto na pequena cidade mineira de Pedro Leopoldo. Achavam que ele tinha o diabo no corpo. Afinal, via hóstias cintilantes tremulando no teto da igreja. Enxergava espíritos por onde passava. Sonhava com gente morta e coisas assim. Fizeram de tudo para exorcizar o diabo que achavam que ele tinha no corpo. Uma vez, Chico foi obrigado a desfilar numa procissão com uma pedra de 15 quilos na cabeça. Não bastou. Então, foi obrigado a repetir a Ave Maria mais de 1000 vezes. Isso também não mudou nada. Aos 5 anos, Chico perdeu a mãe, Dona Maria João de Deus. O pai, um humilde vendedor de bilhetes de loteria, deixou os 9 filhos em casas de parentes e amigos. Chico foi morar com a madrinha, Rita de Cássia, e o marido José Felizardo Sobrinho. De afetuosa, a madrinha não tinha nada. Dava-lhe surras com vara de marmelo e aplicava outros castigos severos. Nos momentos de desespero, Chico corria para o quintal, rezava o Pai Nosso e via o espírito da mãe morta. Implorava a ajuda dela. Tenha paciência. Quem não sofre não aprende a lutar, ela dizia para o filho. Desse dia em diante, Chico passou a suportar as surras da madrinha em silêncio. Sua recompensa era ver o espírito da mãe. Numa de suas aparições, Maria João de Deus disse que um anjo surgiria em sua vida brevemente para ajudá-lo. Dito e feito. Seu pai se casou com uma mulher de bem chamada Cidália Batista. Ela reuniu os 9 filhos novamente em casa
e, chocada com os sinais dos maus tratos físicos sofridos por Chico, prometeu ao menino: "Enquanto eu viver, ninguém mais vai pôr as mãos em você." As visões do garoto prosseguiam. Ele acordava aflito, trazendo notícias de parentes mortos, conversava com fantasmas e descrevia cenários fantásticos das viagens que fazia nos sonhos. O pai não suportava coisas assim e pediu a ajuda do padre da cidade. O pároco arrumou um emprego de tecelão para o garoto no turno da noite na fábrica de tecidos. Chico tinha apenas 9 anos de idade. Pelo menos, não foi levado numa camisa de força para uma instituição psiquiátrica. Chico estudava e trabalhava, mas continuava a ver espíritos por toda a parte. Na escola, escrevia textos com mensagens do além. A madrasta acreditava no enteado e tentava acalmá-lo, dizendo que um dia apareceria alguém para explicar aquelas visões. E assim aconteceu. Por meio de um casal amigo, aos 17 anos, Chico Xavier foi apresentado aos livros de Allan Kardec, o francês codificador da doutrina espírita cristã. Pela primeira vez, ele ouviu a palavra mediunidade. Então, entendeu de uma vez por todas que não era louco. Era um médium capaz de ver e ouvir espíritos desencarnados. Logo, descobriria que tinha uma missão importante a cumprir. Nesse mesmo ano, ele ajudou a fundar o Centro Espírita Luiz Gonzaga, o primeiro de Pedro Leopoldo. Ali, com um papel em branco e um lápis na mão, começou a psicografar mensagens. As frases se espalhavam rapidamente pelas páginas. A primeira delas veio de sua mãe e dizia: "Eis que nos achamos juntos novamente. Os livros à nossa frente, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra seus deveres e, em breve, a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos caminhos." A revelação prometida aconteceu à beira de um açude, onde Chico gostava de se refugiar do tumulto do mundo. Enquanto rezava para aliviar seu coração, ele viu à sua frente uma figura imponente, com uma túnica sacerdotal branca, rodeado por raios luminosos. Era Emanuel, aquele que seria seu guia espiritual ao longo de toda a vida. Emanuel perguntou se ele estava realmente disposto a trabalhar como médium. Chico assegurou que sim, e quis saber o que precisava para executar o nobre serviço. Disciplina, disciplina e disciplina, respondeu o guia espiritual. E anunciou: "Temos 30 livros para começar." E foi assim, sob a tutela de Emanuel, que Chico Xavier psicografou 451 títulos durante toda a sua vida. O primeiro deles, Parnaso de Além Túmulo, deu o que falar. Trazia 60 poemas inéditos de autores falecidos ilustres, como Augusto dos Anjos, Cruz e Souza, Olavo Bilac e Castro Alves. A temática girava em torno da vida após a morte. Todos começaram a se perguntar: como alguém que estudou apenas até o primário, que vivia numa cidade sem uma biblioteca, poderia escrever com tal requinte? Chico garantia que não era o autor dos poemas.
e explicava aos jornalistas que passaram a procurá-lo insistentemente que psicografar era como ser um canal para o além. Sentia a sua mão guiada por outra, ouvia versos ditados no seu ouvido e copiava os textos de livros que só existiam no plano espiritual. A fama do médium cresceu pelo país com as matérias publicadas em jornais, revistas e em entrevistas em programas de TV. Em 1943, ele começou a escrever seu livro mais famoso, Nosso Lar. A obra foi transmitida pelo espírito de André Luiz, um médico sanitarista falecido que viveu no Rio de Janeiro. O livro, que mais tarde foi adaptado para o cinema, contava a saga do médico numa colônia espiritual próxima à Terra. Em 1959, Chico foi morar na cidade mineira de Uberaba, onde passou a realizar suas atividades mediúnicas na Comunhão Espírita Cristã. Ali, os doentes o procuravam sem parar. Chico prescrevia receitas homeopáticas assinadas pelo espírito do médico Bezerra de Menezes. Mães e pais desesperados o procuravam para receber mensagens dos filhos mortos precocemente. Gente do povo, gente famosa, todos faziam fila para ver e ouvir o médium. Chico atendia a todos sem distinção. Era sempre afetuoso em suas palavras. E nunca cobrou pelos atendimentos. Ganhava um modesto salário no emprego que tinha. Aos sábados, em peregrinação com seus amigos, visitava lares de famílias carentes, levando alimento, amor e amizade. Por essas e outras, começou a ser chamado de O Consolador. Muitos céticos duvidavam dos poderes de Chico Xavier. Certa vez, durante uma consulta, um oftalmologista do médium quis saber se ele via mesmo espíritos, apesar de ter tantos problemas de visão, como uma catarata grave no olho esquerdo. Chico assegurou que a mediunidade não dependia dos olhos físicos. O médico insistiu, então, para saber se ele estava vendo algum espírito no consultório. Chico hesitou, mas disse um nome com o qual o visitante espiritual se identificou para ele. O médico ficou pasmo, pois se tratava de um antigo professor falecido. Segundo Chico, ele fora designado para a espiritualidade maior, para ajudá-lo a exercer a profissão e auxiliar muitas pessoas. Com o tempo, Uberaba passou a receber visitantes de todo o Brasil e do exterior. Todos queriam ver e ouvir o médium brasileiro, que falava abertamente sobre reencarnação e lições de amor ao próximo. Em 2000, Chico Xavier foi eleito o Mineiro do Século, superando o Rei Pelé e outras personalidades. As histórias de sua vida, contadas em vários livros, são muitas. Algumas cheias de humor. Uma delas aconteceu em Pedro Leopoldo, quando Chico aceitou o convite para jantar de Dona Josefina, uma mulher cega que tinha adoração por ele. A mulher era pobre. Serviu apenas uma sopa para Chico e para os outros convidados. O médium conversava animadamente com a dona da casa quando viu uma barata dentro da sopa. Então, afastou um inseto para o lado do prato sem fazer alarde. Dona Josefina quis saber. Está gostando da sopa, Chico? Está ótima, respondeu o médium. Não mereço tanto.
Chico continuou comendo sem que ninguém percebesse nada. A conversa estava animada e ele acabou se esquecendo da barata. No fim, quando olhou para o prato, reparou que ele estava vazio. Ele tinha engolido o inseto sem perceber. Mas, pelo menos, não tinha feito desfeita para a anfitriã. Chico realmente amava o próximo como a si mesmo. Na sua biografia, não faltam histórias cheias de emoção. Quando o médium visitou a extinta penitenciária do Carandiru, na capital paulista, 542 detentos e mais de 100 funcionários se inscreveram para ouvir as palavras de Chico. O médium percebeu que eles absorviam cada sílaba, cheios de alento e esperança. Por todos os lados do presídio, Chico via espíritos de luz, ajudando-o na tarefa. Terminada a reunião, Chico disse ao diretor do lugar que queria beijar e abraçar os detentos. O diretor achou aquilo imprudente demais. Chico insistiu que não poderia ir embora sem se despedir. Apesar dos riscos apontados pelo diretor, como o de ser esfaqueado, Chico não mudou de ideia. Ele abraçou e beijou todos os detentos. Apenas um deles ficou impassível, como uma estátua, arredio. Chico pediu que seus amigos espíritas dessem uma rosa a ele. E então perguntou ao detento: "O senhor permite que eu o abrace?" "Perfeitamente", respondeu o homem. "O senhor deixa que eu o beije?" "Pode beijar." Chico beijou o detento 2 vezes em cada face e viu 2 lágrimas rolarem pelo rosto do homem. Algum tempo depois, Chico ficou sabendo que esse preso, que tinha mais de 60 anos de reclusão pela frente, se regenerou e virou um grande líder cristão na cadeia. Quase um milagre que encheu o coração do médium de alegria. Sim, Chico sabia que não tinha direito de julgar nem mesmo um assassino. Que todos os homens são falíveis e capazes de erros na longa jornada da existência, feita de muitas e muitas vidas. Somos todos criminosos, dizia, e rezava constantemente por todos os detentos de todas as penitenciárias. Outra história singela aconteceu em Uberaba. Chico estava prestes a pegar um ônibus quando um menino, de uns 5 anos, apareceu ao longe gritando: "Tio Chico! Tio Chico!" Chico precisava pegar o ônibus, mas deixou que ele partisse para atender o menino, que talvez estivesse em grande necessidade. Quando o garoto se aproximou, respirando com dificuldade, Chico perguntou: "O que aconteceu, meu filho?" "Eu só queria pedir um beijo para o senhor, tio Chico", respondeu o garoto. Chico diria depois que esse foi um dos acontecimentos mais importantes de sua vida. O médium amava as crianças e era amado por elas. Em 1981, Chico foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Tinha 70 anos. Uma carta em defesa de sua candidatura, apoiada por mais de 2 milhões de assinaturas, dizia: "Em 53 anos de vida pública,
dedicada à paz entre as criaturas, ele atendeu a mais de 1 milhão de pessoas, uma a uma. Chico não levou o prêmio. Achava mesmo que não o merecia. Afinal, era apenas um homem do povo. Um Cisco Xavier, como costumava dizer. Com o tempo, o médium se tornou tão respeitado no Brasil que suas psicografias foram decisivas para absolver inocentes acusados de crimes. Um dos lugares preferidos de Chico Xavier era a sombra de um abacateiro em Uberaba, onde ele costumava falar para um pequeno público. Ali dizia coisas como: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Ou Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Chico previu que deixaria o planeta num dia feliz. E assim foi. Ele desencarnou exatamente no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil levantou a taça de pentacampeão mundial de futebol numa partida histórica contra a Alemanha. A notícia de sua morte abalou o país. Foram necessários 2 dias para as despedidas. 120 mil pessoas compareceram para dar adeus ao espírita mineiro. O maior médium de que já se teve notícia partia após uma vida inteira de amor ao próximo. Uma chuva de pétalas de 3.000 rosas, jogadas na porta do cemitério por um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, selou o adeus. Muitos choraram. Muitos agradeceram. Poucos ficaram indiferentes. A cidade de Uberaba nunca mais seria a mesma. A pequena casa do médium virou um museu que conserva objetos pessoais, como as boinas que ele usava para esconder a calvície. Nas fotografias que lá estão, o doce sorriso do médium é um lembrete de que o amor pode transformar o mundo. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Bom descanso e bons sonhos.